Olá, gente, voltando então. É interessante, eu não sei se eu consegui concluir meu raciocínio no vídeo anterior, é interessante essa coisa da literatura e do censor, né? Olha só, o Graciliano, ele vinha numa produção, ele lança o seu primeiro romance, o Caetés, ele lança em 1933. 1933, olha que interessante. Aí ele vem naquele ritmo, né? 1933 ele lançou o Caetés, 1934 ele lançou o São Bernardo. Aí teve um hiato. Em 1937 ele lança o Angústia. E em 1938 ele lança o Vidas Secas. Nós tivemos um hiato de 34 a 37. Por que houve esse hiato? Porque ele foi preso pelo Getúlio Vargas. Ele foi mandado para uma prisão acusado de comunismo. Então, olha que interessante essa figura do governo censor, do governo que quer aplacar, digamos assim, a verve literária que ilumina os pensamentos das pessoas. Isso foi também feito com a Raquel de Queiroz. Ela foi presa em 1937. Ela foi acusada de subversão. Então, existe um outro filme do Nelson Pereira dos Santos chamado Memórias do Cárcere, porque o Graciliano ele escreveu um livro de memórias, ele escreveu 2 livros de memórias, o Infância, que ele publicou em 1945, e o Memórias do Cárcere, que foi publicado em 1953, que foi o ano que ele morreu. Foi uma publicação até depois de ele ter morrido. Mas ele diz que o que o salvou na prisão foi a escrita. Foi a escrita, foi o ato de escrever. Ele ficou escrevendo na prisão. Então, esse filme do Nelson Pereira dos Santos, Memórias do Cárcere, quem interpreta, inclusive, o Graciliano é o Carlos Vereza. Trabalhou muito bem no filme Carlos Vereza. Esse filme é incrível. Faz tempo que eu não assisto esse filme. Muito bom. Então, assim, a gente pode pensar na figura do Graciliano como um grande escritor, até pelas vivências que ele teve. O que me vem à cabeça aqui no primeiro momento Camões, que foi preso várias vezes, o Cervantes, que teve a ideia para o Dom Quixote enquanto estava preso. Então vejam vocês, a prisão ela pode fomentar, né, ao mesmo tempo que ela proporciona angústias, das angústias nascem grandes obras, não é verdade? Então assim, o Vidas Secas foi publicado em 1938, é um dos grandes livros da nossa literatura, e eu vou agora comentar com vocês um pouco do capítulo Mudança, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura, né? Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui o meu Kindle. Mudança. Então vejam vocês aqui no primeiro parágrafo do livro, né? Primeiro parágrafo. A gente vê o seguinte: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco. Mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros pareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Gente, neste primeiro parágrafo, a gente já encontra muito daquilo que caracterizou, digamos assim, o velho Graça enquanto escritor. Porque o que a gente pode pensar? O Graciliano Ramos, ele tinha uma característica
que era muito forte nele, muito evidente nele. A procura pela prosa mais direta, mais enxuta, a procura pela palavra que pudesse ser melhor usada ali naquele momento textual, sem floreios. Sem floreios. Ele tem uma frase muito famosa, né, por sinal, em que ele fala assim: a palavra não foi feita para brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, reparem como que ele se utiliza aqui, né, dos vocábulos. Aqui, quando ele se refere, olha esse adjetivo substantivado, porque tem o artigo definido antes, né? Os infelizes. É muito forte isso. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Então, assim, logo de cara, a gente já percebe, ele já constrói uma imagem para a gente. E ele não apenas nos diz essa imagem, ele nos mostra essa imagem. Isso que é o mais interessante também. Ele já no primeiro parágrafo, ele ressalta essa questão de um cenário totalmente correlacionado com essa coisa da paisagem que mais azucrina do que acolhe. Não é verdade? Então, assim, eu penso muito quando eu releio, né, o Vidas Secas, eu penso muito no personagem do Fabiano em si. Eu considero o personagem do Fabiano o Fabiano um dos grandes personagens da nossa literatura, né? Eu acho assim, o Fabiano ele tem uma profundidade, uma densidade. Essa história que se passa no Vidas Secas, ela poderia ter sido contada em qualquer lugar do planeta. Ela poderia ter sido contada, sei lá, nos rincões dos Estados Unidos. Ela poderia ter sido contada no interior da Alemanha, enfim. Em alguma cidade da França. Eu não estou me referindo à questão da aridez geográfica. Eu não estou me referindo às questões que eu já coloquei anteriormente sobre a paisagem. Eu estou me referindo à profundidade do personagem do Fabiano. O Fabiano é um ser no mundo. Vamos pensar em Heidegger. Ele expõe o seu Dasein de uma forma, ao mesmo tempo, surreal e angustiante, porque ele expõe esse Dasein através de um fluxo de consciência dos mais surreais, dos mais desesperadores, dada a condição do silêncio que lhe é imposta o tempo todo. E o romance ainda tem uma questão que também é muito intensa, que é a zoomorfização dos personagens e a antropomorfização dos animais. A gente tem na figura da cachorrinha-baleia uma personagem extremamente humana, que pensa,
que se incomoda com aquela situação, que quer fazer coisas no sentido de ajudar aquela família, que se considera como um membro da família. A própria cachorrinha baleia, ela era considerada também pelos membros ali, mas ela também se considerava, e ela fazia coisas que em muitos momentos a gente pensa, ela está fazendo mais coisas que o próprio Fabiano. O Fabiano, naquela sua condição animalesca, estagnada, sobrevivendo e não vivendo. Uma outra questão que se impõe, né? A gente tem lá o filho mais novo, o menino mais novo, o menino mais velho. Eles não têm nomes. Olha o segundo parágrafo. Arrastaram-se para lá devagar, sim à vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto. Aqui na coluna, né? O pessoal mais antigo chamava isso aqui de quarto. E o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio. O aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia, presa ao cinturão. A espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Então já se configurou a família. Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a cachorrinha-baleia. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. Ou seja, a única dialética que ele conhecia era a da violência. Essa violência que era violência não tão assim física como a gente verifica posteriormente aí na prosa do Rubem Fonseca, no Feliz Ano Novo, como a gente leu ontem, mas uma violência da própria vida contra o ser. Aquela violência que é a violência da nulidade total e que faz evocar por si só essa violência física, uma violência pequena, a violência de se agredir um filho, enfim, pequena, não sei onde, mas enfim. Seria uma espécie de aceitação dessa violência que chega e se instaura e organiza a vida e fica fazendo parte dela. Então vamos lá. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso. Cachorrinha baleia está latindo lá fora. Não sei se vocês estão ouvindo, eu estou. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Então a sensação que nos vem é a sensação da morte que se avizinha. Os urubus estão ali, né? Fazendo aquele voo de reconhecimento em torno de possíveis alimentos. Ou seja, os sobreviventes, até quando serão sobreviventes? Então eles estão ali tentando fugir daquela situação.
daquele círculo interminável de tragédias, sufocos, fome, violência, isso tudo sendo, inclusive, uma própria violência e por aí vai, né? Então, eu penso assim, no decorrer, né, do texto, a gente vai verificando a intensidade de tudo isso, né? Aí tem uma parte que, como eu falei da cachorrinha-baleia, tem uma parte que é muito interessante. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. A cachorrinha-baleia era um barato, gente. Ela é incrível. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando a língua de fora da boca e de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ou seja, ela estava ali em alerta. Ela queria fazer alguma coisa. Detalhe, o nome dela é baleia porque ela era muito magra. Olha que interessante essa contraposição, né? Ela era uma cachorrinha muito magra, inclusive a capa desta edição aqui é com a cachorrinha baleia. Depois eu mostro para vocês, senão eu vou desconfigurar aqui a leitura do Kindle, perdão. Então, isso é muito interessante, né? O modo como o Graciliano também vai trabalhando a questão imagética, né? A cachorra é baleia porque baleia é o animal mais gordo que nós temos. Enfim, eu posso pensar no elefante também, mas a baleia, eu acho que ela chega nessa coisa da grandiosidade, da gordura, da extensão corporal, e em contrapartida a gente tem a magreza total da cachorrinha, da baleia. Isso causa um choque, né, no leitor, nas impressões do leitor. Um parêntese. Eu tenho aqui uma foto do Graciliano Ramos. Olha que interessante, é uma foto do Graciliano Ramos. Vejam vocês. Ele está junto com seu filho Ricardo Ramos, que também era escritor. Foi um excelente escritor, por sinal. Ganhou o Jabuti umas 3 vezes. Então a gente tem aqui ele com um cigarrinho na mão. Reparem bem, ele está com o cigarrinho na mão. Isso aqui é um cigarrinho que está na mão dele. Ele fumava um cigarro chamado Selma. Ele gostava de fumar um cigarro da marca Selma, nem existe mais. E ele sempre trabalhando com a questão da revisão. O pessoal do José Olímpio, quando ficou sabendo dos relatórios que eu falei para vocês aí do Graciliano, porque o que acontece? Ele foi prefeito de Palmeira dos Índios. Então ele fazia uns relatórios. Os relatórios dele eram tão bem feitos, mas tão bem feitos, que em alguns momentos pareciam peças literárias, de tão bem feitos. Então isso chegou aos ouvidos lá do dono da José Olímpio. Me esqueci o nome dele. Mas ele chegou pro... Poxa, o nome dele, eu acho que o nome dele era José Olímpio, né? Poxa vida. Essa foi engraçada, né? Poxa vida. Essa foi... O nome do dono da livraria José Olímpio era José Olímpio. O José Olímpio, ele chegou pro José Lins do Rego e pediu pro Zé Lins ir atrás do Graciliano Ramos para saber se este prefeito que escrevia tão bem os relatórios tinha dentro da gaveta um romance. Aí quando o Zé Lins chegou lá para conhecer o Graciliano, ele realmente bate um papo, ele vira um amigo do Graciliano. O Graciliano, ele era uma pessoa que ele tinha muita dificuldade de interlocução. Inclusive, essa questão do Fabiano, acho que tem muito a ver com ele, não por motivos de pobreza, mas por motivos intelectuais. Ele conversava demais com o padre da cidade.
porque o padre da cidade tinha, digamos, condição de conversar com ele acerca de questões das mais diversas, porque o Graciliano era um homem muito inteligente, ele era muito lido. E Palmeira dos Índios era uma cidade pobre, a população era bem precária nesse sentido, né? Enfim. Aí quando ele conhece o Zé Lins, aquela amizade se estabelece e o Zé Lins convence o Graciliano a publicar o Caetés, né? Tem até uma crítica do Antônio Cândido, não sei se foi uma crítica ou uma carta, em que o Graciliano ele se refere ao Caetés como isto. Olha o uso do pronome demonstrativo, né? Isto. Ele não considerava o Caetés uma obra, né, interessante, pronta para ser publicada, mas ele acabou publicando, né? Isso em 1933. Enfim. O Vidas Secas, então, ele publicou já numa fase em que ele era um escritor publicado, digamos, consagrado. E o Vidas Secas é por muitos considerado como a sua principal obra. Eu gosto muito do Angústia também, São Bernardo, enfim, o Graciliano ele é todo incrível. Mas o Vidas Secas realmente, em termos de regionalismo de 30 na literatura, o Vidas Secas eu acho que representa, eu acho não, tenho certeza, ele representa bastante tudo isso que eu acabei de colocar para vocês no primeiro vídeo aí, em termos de projeto literário, né? Então, gente, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte, encerrando, nós temos essa leitura aí do Mudança, né? Eu gostaria que vocês pensassem, para a gente poder discutir no Google Classroom. Logo no início, ele usa, né, os adjetivos... Cadê, gente? Ele usa os adjetivos cansados e famintos, né? Estavam cansados, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Então, assim, esses adjetivos, todos eles, revelam um impacto desse espaço por sobre os personagens. Eu queria lançar essa questão para a gente conversar, né, no Classroom hoje. Pode ser? Para a gente poder, né, desdobrar um pouco melhor aqui o conto. Enfim, eu acho que a gente pode encerrar o vídeo aqui. Amanhã eu acredito que eu vá retomar um pouco mais o Graciliano Ramos e o regionalismo de 30. Mas por hoje eu gostaria de ficar com essas questões aí para a gente poder debater e ouvir vocês sobre a leitura do Mudança. Tá certo? Tem uma parte muito interessante também aqui, né? Da cachorrinha baleia. Tem uma parte que fala do papagaio, né? Deixa eu só voltar aqui. Baleia, o final do conto. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas, e como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos, depois iria dormir. Que ossos seriam esses, né? O que essa questão toda aí no Mudança representa? Então é isso que eu gostaria que vocês falassem comigo também no Classroom. A questão dos adjetivos e essa ideia aí desse sacrifício aí que foi
evidenciado no capítulo. Tá bom, gente? Então, aguardo vocês lá. Um grande abraço, cuidem-se, por favor. Vamos continuar nessa corrente aí do cuidado. Tá bom? A gente se vê.